Oi, gente, voltei. Hoje eu vou fazer uma tag sobre o meu carrinho de bebê, na verdade dela. O modelo que eu tenho aqui, que eu ganhei, é o da Kaido Lennox, né? E o modelo Caracol, do Bebê Conforto. E esse daqui é o carrinho que ele vira em Moisés, né? Então, se vocês quiserem saber um pouco mais sobre o carrinho, o que eu gostei dele, o que eu não gostei, como é que eu faço para desmontar e se ele ocupa muito espaço e tudo mais, continue assistindo. Oi, então eu vou começar falando do Bebê Conforto, né? Que na verdade você tem a opção de comprar sem o Bebê Conforto só o carrinho. É que eu quis com o Bebê Conforto. Eu, por enquanto, eu tô usando dessa forma com ela, porque ela é pequenininha e aí daqui eu já coloco no carro. Então é super prático. O cinto do Bebê Conforto ele é um pouquinho mais complicado. Ele tem que unir as duas partes para poder encaixar aqui embaixo. Ele é um pouquinho chatinho, mas ele prende bem. Aí dá pra regular o cinto. Deixa eu mudar aqui. Dá pra regular o cinto aqui por trás. Aqui por trás, né? Pra deixar ele um pouquinho mais preso ou não. E fica do tamanho certinho pra eles. Bom, primeiro lugar que eu não gostei do Bebê Conforto é o tamanho da proteção. Eu acho que é muito pequeno, ele deveria ser um pouco maior, né? Porque quando eu saio na rua com ele assim, no carro não, mas quando eu saio na rua com ele assim, geralmente o sol bate no rosto dela, eu preciso colocar um paninho por cima. Essa parte aqui ela sai. Ela sai todinha. São 3 botãozinhos para encaixar. Então, se não tiver sol, não tiver chovendo nem nada, se você quiser deixar um pouquinho mais aberto, é só tirar. Aqui a gente dobra a alcinha para poder levantar o Bebê Conforto, tá? E essa base ela sai todinha e vai no carro. Então a gente daqui a base já fica presa no carro. Então daqui a gente tira. Tem uma alavanquinha aqui atrás. É só puxar essa alavanquinha e já coloca direto na base no carro, né? Você pode colocar tanto virado para você e guiando ou para o outro lado. O peso do Bebê Conforto eu não me recordo direito e nem até qual peso que vai para os bebês, mas eu vou procurar direitinho e vou deixar ali na descrição do vídeo. Essa é a base do carrinho. Vocês podem ver, vocês podem ver que ela é só é toda de alumínio, tá? Ela é super leve para mexer. As rodinhas, elas são grandes, então é super legal pra andar na rua, assim, ela é bem levinha mesmo, sabe? Aqui é o suportezinho pra colocar o bebê conforto, tá? E pra desmontar, ela tem um botão aqui. Ela tem um botão aqui, que aí você aperta esse botão e empurra. E ela tem 2 alavanquinhas aqui do lado, cada uma de um lado. E aí você levanta e ele dobra todinho, tá? E você guarda no carro, tá? Esse daqui é até 13 quilos, tá escrito aqui, que é até 13 quilos que ele aguenta, tá? E assim, o que eu não achei legal, assim, ele trava, viu? Ele já trava, já tá aberto direitinho. O que eu não achei legal nele é o cesto, que, como vocês podem ver, é bem pequenininho, esse cesto, mas ele sai também, ele tem um botãozinho aqui que você consegue tirar. Botãozinho não, só desprender aqui. Aí você tira a sacolinha e desprende aqui atrás para lavar essas coisas, né? O freio dele é aqui no pé. É um freio muito bom. Ele tem amortecedor na frente e atrás. Então, se você vai naquelas coisas que vai balançando, ele amortece super bem. Isso é ótimo. Você
destrava aqui, ele tá travado. Você aperta aqui, ele já destrava, tá? Assim, eu gosto muito desse carrinho, assim, não tenho muito o que reclamar dele. Mas tem algumas coisinhas que eu acho que daria pra melhorar, né? E aí tá, aqui eu tenho a base, tá? Aí agora, pro Moisés, ou pro carrinho, que ele vem aqui, com essa parte aqui, ela serve tanto pra... Ela vira tanto o Moisés, que fica reto, ou como ela vira o carrinho. Pra colocar ele, primeiro eu tenho que tirar esses dois pininhos aqui, que é o que encaixa o bebê conforto. E aí eu coloco ele aqui. Aqui ele fica completamente deitado, tá vendo? É ótimo, ela dormiu bastante assim, dessa forma. Ele tem uma capota até que boa. Aqui ela tem um zíper que fica até aqui. Você abre o zíper, já tá aberto. Tem um zíper aqui, aí você abre o zíper, ela abre um pouco mais. Tem o visor aqui, tá? E aqui ela ainda tem uma aba que a gente coloca no zíper aqui. Então, tem a abinha que a gente passa o zíper aqui, então ela dá uma proteção ainda maior. É pra tirar, ela é um pouco chatinha de encaixar o zíper, porque, assim, eu não sou muito boa com zíper, mas também é uma coisa bem, até que prático, né? Então, assim ele tá como Moisés, né? E aí, você apertando aqui embaixo. Aí você apertando aqui, tem um botãozinho, bem? Aí você aperta aqui e ele deita, bem? Ele senta, na verdade, né? Aí ele vira o carrinho, só que aqui ele tá todo aberto ainda, colocar o neném aqui ele cai, né? Então aí é só você prender atrás dele, tem umas alcinhas, aí a gente prende aqui. E prende aqui atrás também. E aqui. Certo? A gente prende em tudo, aí ele fica um carrinho, né? O cinto é muito bom, que ele prende super simples para prender, tá? Você regula na alcinha, tá? Para soltar, é só apertar o botãozinho, ele já libera. Aqui dá pra deixar mais sentadinho, mais em pezinho, na verdade. Só apertar os dois botãozinhos, ele fica mais levantado, tá vendo? E aqui também, apertando aquele mesmo botão pra sentar, ele dá uma outra inclinada. Ele deita, aí ele fica metade, tá conversando? Ou então ele fica mais levantado. E a capota, ela é bem grande, ela protege bem. Então, a capota dele é bem grande, né? Ela é bem legal. E ela tem essas 3 posições, né? Completamente deitado. E o que é legal é que ela é bem simples de mudar a posição. É só apertar o botãozinho aqui, ela senta mais, ou ela deita. E aí você libera as alcinhas lá embaixo e ela vira o Moisés. Aí tem também, deixa eu só sentar aqui. Aí tem essa barrinha de proteção. Você encaixa aqui. Tá? É só uma barrinha de proteção, você não pode levantar o Moisés por aqui, tá?
E ele sai todinho. O que eu achei legal é que essa parte aqui tem um zíper aqui na lateral, vendo? Tem um zíper aqui que você tira ele todinho pra lavar. Eu já precisei tirar e lavar. Aqui, ó, ela é dura, né? Então, tem que mandar lavar, não dá pra gente enfiar dentro da máquina, né? Mas é bem legal, bem interessante, porque sai um tecido que... É um tecido gostoso pra lavar, sabe? Ele não adere muito a sujeira, não é tecido, né? Não é aquele tecido normal. Então é isso, assim. Eu, particularmente, o que fez... Por que eu quis esse modelo foi... Bom, primeiro foi porque o Bebê Conforto encaixa direto na base, então pra mim tá sendo ótimo, por enquanto eu só tô usando dessa forma. Você coloca o Bebê Conforto na base, leva, depois você já coloca dentro do carro você já tira, já coloca na base de novo, e a base, essa base de alumínio, ela não é super, opa, eu tô gritando. Ela é bem leve, assim, e bem compacta, né? Então você coloca no porta-malas e não te atrapalha em nada. E você coloca o Bebê Conforto direto na base do carro. Então isso foi, assim, uma das coisas que eu mais gostei, né? Porque tem esses carrinhos que são muito grandes, é muita coisa, e aqui em casa também é super pequeno e eu queria uma coisa mais prática. Mas, ao mesmo tempo, tem outro lado. Por enquanto eu tô usando só com o Bebê Conforto porque ela ainda é pequenininha. Mas o Bebê Conforto logo não vai ficar pequeno para ela e eu vou ter que usar só o carrinho, né? E o carrinho ele já não é tão compacto assim, né? Porque ele tem a base e a base ela você não consegue desmontar o carrinho com ele aqui em cima. Você tem que tirar essa parte aqui. Então, para tirar você tem que para desmontar, você tem que tirar o carrinho, né, da base, e aí depois desmontar a base daquela forma que eu tinha mostrado. Para tirar o carrinho é da mesma forma que a gente encaixou, é só apertar os botãozinhos aqui do lado, um desse lado, outro do outro, aperta os dois juntos e ela sai. E aí você pode colocar tanto de frente para a rua, quanto ao contrário, de frente para você, da mesma forma com o Bebê Conforto. Então, assim, o que me fez carrinho foi por essas coisas. A questão do Bebê Conforto, né, que vai direto no carro. Pelo carrinho virar Moisés, isso era uma coisa que eu queria muito, porque, assim, eu vou pra casa dos meus pais moram em Peruíbe. Então lá eles ainda não tem o berço lá, nem nada para ela. Então isso é uma coisa muito importante, que aí pelo menos ela dorme no carrinho. E o carrinho ele fica reto, né? Não fica machucando a coluna dela. E outra coisa também, apesar do meu apartamento ser pequeno, ser um quarto só, ela dormiu um bom tempo no carrinho, no comecinho, né? Quando a gente trouxe ela para casa, porque o carrinho ele ficava na mesma altura ele fica na mesma altura da minha cama, o Moisés. Então eu dormia e qualquer coisinha eu já abria o olho e já enxergava ela. Agora ela já tá no berço, tá, ela tá maiorzinha, mas antes eu não conseguia dormir direito, então eu ficava toda hora olhando ela ali. Então isso era uma coisa que eu queria muito, que era o Moisés. Então, os negativos do carrinho é isso. Para desmontar ele é ruim porque você tem duas partes para você guardar. Ele não desmonta em uma coisa só, né, e coloca dentro do carro, não. São duas partes, então acaba ocupando muito espaço. Outra coisa também, ele não vem uma bandejinha, mas isso é acessório, dá pra comprar. E eu nem sei se eu vou usar. Bandejinha aqui na frente não vem, só vem essa barrinha de proteção. Ele não vem nada pra colocar aqui, acessórios, nada, nem bolso. Ele é liso aqui atrás, sabe? Ele não tem nenhum bolso pra colocar as coisas aqui. Então, ele só tem esse ganchinho aqui, que é pra pendurar a bolsa.
E mesmo assim eu nunca consigo pendurar minha bolsa nisso daqui. E o cesto dele lá embaixo é pequeno. Então, se você precisa sair e carregar muita coisa, fica um pouco complicado. Eu não comprei nenhum acessório para ele ainda. Eu ando com a bolsa dela, eu penduro a bolsa dela aqui e vou. Então, como eu não tenho nenhum acessório, nem nada, e o cesto é pequeno, eu penduro a bolsa dela aqui e pra mim fica mais prático assim. Pra mim fica mais prático assim. Mas negativo realmente só seria isso, assim, se você precisa andar em transporte público, isso é uma coisa, porque o meu marido ele fica com o carro, ele trabalha com carro e às vezes eu tinha que sair de ônibus e sempre me virei sozinha, né? Agora, já com esse carrinho é uma coisa que eu tava pensando, que até comentei com ele. Esse carrinho aqui para transporte público, ele não é legal. Porque eu falei, né? Ele desmonta em duas partes. Você precisa tirar uma parte para depois ter outra. Então, você com duas partes na mão, mais ela e mais bolsa, assim fica completamente inviável. Entendeu? E até com, a não ser que você entre com ele montado por trás, entendeu? E suba com ela, não sei. Não sei como faria, sinceramente, eu não sei como faria para andar em transporte público. Mas para você desmontar e pegar de um lado o carrinho e do outro ela para ir fazer alguma coisa, qualquer coisa do tipo, é completamente inviável. Ele não seria ideal para isso. Mas de resto, assim, em relação a assim, ele é muito leve para andar, ele é ótimo. Andar em rua esburacada, ele é muito bom, a suspensão dele é ótima também. Eu não tenho, assim, tirando isso que eu falei, eu não tenho muito o que reclamar dele. Eu adoro esse carrinho, eu acho ele lindo. É, eu que escolhi mesmo, eu ganhei, mas eu que escolhi o modelo. E eu lembro o valor que foi pago. A gente conseguiu um valor super baratinho numa lojinha na cidade de Peruíbe, que foi o valor mais baixo que a gente conseguiu, que eu acho que era 1.500 ou 1.600, mas eu já vi ali na internet por 1.900. Eu não sei quanto que tá agora, mas eu vou deixar o modelo na descrição e deixo também o valor que eu achei no mercado atual, né? Fazem, nossa, já faz bastante anos, acho que foi na metade do ano passado que, que a minha irmã comprou. Então, eu não sei se baixou, se abaixou o preço, se subiu, eu não sei. Mas aí eu deixo também na descrição. Esse daqui, não sei se foi na metade do ano ou foi no final do ano, não lembro agora. Mas esse daqui era lançamento na época. E acho que também por isso que o preço estava um pouco elevado. Mas é isso, gente. Eu vou deixar o peso, né, para até qual peso que ele é indicado na descrição. Vou deixar as medidas dele, todos os dados do carrinho, quando a gente vai comprar, que eles fornecem, né, eu vou deixar na descrição para vocês. Mas assim, minha experiência com ele está sendo ótima. Eu ainda não usei ele como carrinho mesmo com ela. Eu ainda não saí com ele como carrinho. Eu já saí com ele como Moisés e com o bebê conforto. Das duas formas eu não tenho que reclamar. Eu me dei super bem com eles, tirando a questão do excesso de bagagem no carro. Tirando essa questão, de resto, para andar na rua, ele é ótimo, ele não fica prendendo nos buraquinhos, o freio dele é muito bom, ele segura mesmo, porque eu já desci na descida da garagem aqui do estacionamento do prédio, e eu precisei apertar o freio, colocar o freio para... Nem lembro o que é que eu fui fazer, e ele segurou o carrinho legal. Então, assim, eu indico, eu recomendo, tirando essas outras questões, se as pessoas precisarem nesse outro aspecto, né, da mobilidade dele para carregar, sei lá, transporte público ou tudo mais. De resto, eu indico. E também apartamento pequeno. Aqui em casa também tem esse negócio.
porque como ele é grande, né, ele fica guardado embaixo do berço, não tá me dando problema por enquanto, mas assim, é um pouquinho complicado a questão do espaço. Eu acho que é só isso que eu mudaria nele, sabe? Nem tanto o cesto, nem a bandejinha, nem a questão de colocar acessório, nem nada disso. Acho que a única coisa que eu mudaria nele mesmo seria para ele poder desmontar direto com a base. Isso é uma coisa que seria ótimo, mas existem outros modelos da Cairo que ele desmonta com a base. Só que ele não tem essa praticidade toda de virar para um lado, virar para o outro, que isso é uma outra coisa que eu queria muito também. É o carrinho ficar virado para mim. E não só para fora, né? Porque às vezes a criança não tá muito legal, ou é muito pequenininha, a gente quer que fique virado pra gente, né? Então isso eu queria poder trocar, né? É isso, gente. Eu acho que já estendi demais esse vídeo. Se vocês gostaram, dá um joinha, se inscreve no meu canal, deixa seu comentário. E é isso. Beijo, até a próxima.